Bem pessoal, aqui mais um vídeo falando do método de Breuer-Ruffini, mas agora juntando com o método de Newton. Eu postei um vídeo anteriormente, né, explicando o método de Breuer-Ruffini para você calcular o resto na divisão de um polinômio por um de grau n por um polinômio de grau 1, x menos alfa, vamos dizer assim. Aqui eu vou fazer o método onde a gente vai precisar, no caso, usar o método de Newton. Então a gente vai ter que usar o método de Breuer-Ruffini mais de uma vez, certo? Veja só, o método de Newton a gente já sabe, ele é um método iterativo, onde você vai passar é um processo de xi mais 1 sendo calculado em função do xi, ou seja, o anterior, usando essa expressão aqui, que vocês já fizeram vários exercícios com ela. xi menos p aplicado no xi sobre p', que é a derivada de p aplicado no xi. Bem, aí, como é que você calcula esse p de xi sobre p' de xi aplicando o método de Breuer-Ruffini, certo? Então, vou aqui esclarecer primeiro umas coisinhas. Imagine o seguinte, a gente já viu na aula passada, nos vídeos passados, na matéria que eu enviei a vocês, o polinômio p, ele pode ser escrito assim, p de x igual a x menos alfa, q de x mais p de alfa, ou seja, o resto da divisão desse polinômio p de x por x menos alfa é o p aplicado no próprio alfa. Aqui é o quociente, isso é o resto. Já sabe disso. Veja bem, se você tem essa expressão e derivar, ou seja, para calcular o p', derivada do polinômio p, basta você derivar o que está aqui. Esse pedaço aqui é uma constante, porque o p aplicado em alfa, então isso é uma constante. Então, na hora de derivar essa expressão, isso vai embora. Então, o que fica é somente a derivada desse produto aqui, certo? Você vai usar a regra do produto. Você repete isso aqui, deriva isso, certo? Então, x menos alfa vezes q' de x, que é a derivada do quociente. Mas, agora, você vai derivar esse, x menos alfa, vezes esse. Essa derivada de x menos alfa é 1, porque aqui você está derivando só o x, o alfa é constante, certo? 1 vezes esse. Então, 1 vezes q de x dá o q de x. Aí você obtém aqui essa expressão, que é a expressão p'. Então, note que se você está querendo calcular o p aplicado no xi e o p' aplicado no xi, no caso aqui eu estou usando o alfa, uma raiz qualquer, basta você tomar o x igual a alfa nessa expressão. Então, você está calculando o p' de alfa. Ora, mas o alfa aparece aqui, então alfa menos alfa dá zero, só sobra esse termo aplicado a alfa. Então, o p' de alfa é igual ao que aplicado em alfa. O que quer dizer isso? Quer dizer que calcular o p' no xi é a mesma coisa de pegar o polinômio q, certo? Que você obtém na divisão do p por x menos alfa, esse q aqui, o quociente, e aplicar em alfa, certo? Aí você tem o p' aplicado em alfa. Vamos fazer um exemplo que está no material que eu enviei para vocês, certo? Você tem aqui o seguinte, o exemplo que eu coloquei lá foi o x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Então, no método de Newton, normalmente você pega um primeiro valor para aproximação. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar no caso aqui eu escolhi o x0 igual a 2, certo? Então, você pega, a partir do x0, vamos ter que calcular o x1, que é x0 menos o p aplicado em x0 sobre p' aplicado em x0. Aí, o dispositivo de Breuer-Ruffini, vocês já viram no passado, né, no vídeo passado, que você faz o que? Você coloca aqui os coeficientes do p. 1, 2, menos 1 e menos 2. 1, 2, menos 1, menos 2. O número que você está usando é o 2, certo? Então, é equivalente a você estar fazendo o que? Você está dividindo o seu p de x por x menos alfa, certo? P de x por x menos alfa, vai encontrar um quociente aqui e o resto que é o próprio p de alfa. Então, aplicando o dispositivo, você tem
O método é descer o primeiro coeficiente, multiplica esse por esse, soma com esse. Então, desceu 1, então 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 2 vezes 4, 8, com menos 1, 7. 2 vezes 7, 14, menos 2, 12. Quem é esse 12 aqui? Então, é o P aplicado em 2. Então, se você aplicar esse polinômio no 2, certo? Se você aplicar aqui substituindo por 2, você vai encontrar esse 12. Mas só que esse método de Breuer-Ruffini, ele, além de dar o 12, ele encontra os coeficientes do Q, certo? Então, significa que você tem o seu polinômio Q de x aí, ele teria aqui expressão. O grau a menos, né? Porque aquele é de grau 3, esse aqui seria de grau 2, então você teria x ao quadrado, mais 4x, certo? Mais 7. Então, esse aqui é o polinômio Q. Então, o dispositivo, além de encontrar o resto, já determina quem são os coeficientes. Mas, no caso aqui, nós precisamos ter o P e o P'. Aí, como é que você faz? O método de Breuer-Ruffini, pelo que eu expliquei na página anterior, você encontrar o P' aplicado em alfa é a mesma coisa de aplicar o Q no alfa. Então, você pode escolher. Ah, eu já determinei o Q, então eu posso aplicar no alfa, no caso aqui em 2, certo? Ou seja, eu poderia pegar o Q, que é esse aqui que eu encontrei, aplicaria no 2, certo? Então, você substituiria 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 7, então dá 19, aquele 2. Mas, como o método de Breuer-Ruffini ele vai ser útil principalmente se você quiser usar essa regrinha, você obtém esse mesmo 19, que é o Q de 2, aqui. Como? Você está com o mesmo número ainda, que é o x0 igual a 2, faz a mesma coisa. Você vai usar o processo de Breuer-Ruffini novamente, agora descendo o 1 desse para cá, e aplicar a mesma regra. 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. 2 vezes 6, 12, mais 7, 19. Parou aqui, então esse aqui é o resto, que a gente já tinha visto que é o Q de 2. E esses termos aqui, obviamente, são o próximo quociente, né, da divisão do Q pelo 1x menos 2, novamente. Isso vai diminuindo o grau do polinômio. Então, você tem agora o P' de 2, que coincide com o Q de 2, é igual a 19. Então, se você jogar nessa expressão, certo? x1, x0 menos P de x0 sobre P' de x0, o que você obtém? Você obtém isso aqui, 2 menos 12 sobre 19, igual a 1.3684. Pronto, aí você encontrou o x1. O método de Newton, né, você sabe que para continuar, você vai ter que fazer a diferença do x1 com o x0, certo? E sobre x1, você substitui aqui os valores, 1.3684 sobre 1.3684, esse menos 2 sobre 1.3684. Então, quando dividir, deu esse 0.4616, que é maior do que o epsilon. Eu não falei aqui, mas o epsilon que você escolhe anteriormente é aquele númerozinho que você quer a sua precisão. Suponha que o epsilon é 10 a menos 3, por exemplo. Você vai ter que fazer de tal forma que fique menor do que o epsilon. Se nesse processo primeiro é dar maior, então você continua. No caso aqui, a gente faria x1 menos, calcularia x2 agora, x1 menos p de x1 sobre p' de x1. Então, mesma coisa que eu fiz agora. Só colocar a tabela aqui para ilustrar. Você repetiria os coeficientes do P, só que agora você vai aplicar não mais, lá eu comecei com x0 igual a 2, você vai agora fazer isso com o x1, certo? Então agora o número que você está aplicando é o x1, não é mais o x0 igual a 2. Então você vai fazer o mesmo processo, esse vezes esse, soma com esse, dá aqui. Esse vezes esse, com esse soma, vai dar aqui. Agora o ruim é que aqui são números, né? Você vai precisar usar a calculadora para fazer esses produtos e essas somas. Mas, enfim, você vai encontrar aqui, ao mesmo tempo, o P aplicado em x1, certo? E o P' aplicado em x1. Aí faz o x2 menos x1 sobre x2. Se der maior que epsilon, continua o processo. Se der menor, para.
Bem, é isso aí. É um vídeo para ilustrar o método de Brioche-Fini com o método de Newton.